Bom, eu agradeço a presença de todo mundo. Agora eu passo a palavra para o Rafael para que a gente possa fazer o estudo do nosso lar. Boa noite, amigos. Até a próxima terça. Beleza. Boa noite a todos. Obrigado, Aninha, pela explanação. Espero que hoje eu consiga projetar de novo, sem errar as coisas aqui, porque eu sempre erro na hora de projetar. Vamos ver aqui se o negócio vai funcionar. Bom, a gente vai dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar e na semana passada a gente inaugurou aí o estudo do capítulo No Umbral. É um estudo interessante, por quê? Porque vai trazer para a gente alguns ensinamentos sobre esse plano espiritual, conhecido como umbral, mas que é um plano espiritual, uma faixa vibratória do plano espiritual. E o que o André Luiz vai retratar dentro desse capítulo no umbral? A lição de Lísias, mostrando para nós o quê? Primeiro, o conceito de umbral, o que é o umbral, qual o espaço abrange o umbral, qual a característica do umbral, qual a finalidade do umbral, quem habita o umbral, quanto tempo essas pessoas vão ficar no umbral e, para terminar, qual a interferência entre o umbral e o plano corpóreo e a interferência do plano corpóreo sobre o umbral. Basicamente, é disso que o André Luiz trata dentro do capítulo 12, de uma forma assim, bem sintética de Nosso Lar. E a gente vai dar continuidade que na semana passada, ver se a gente falou sobre isso aqui. Eu acho que a gente estava conversando e falamos o seguinte: o Lísias contando que no umbral estavam as pessoas indecisas e aquelas que praticaram erros. Mostrando para nós o seguinte, que as pessoas que erram voluntariamente, falando, não são aquelas pessoas que tentam acertar, mas que acabam errando. As pessoas que erram voluntariamente, que já conhecem aquilo que é erro e erram o alvo voluntariamente. E as pessoas que são indecisas, não têm força moral para praticar o bem, essas pessoas adiam a sua entrada no plano espiritual superior. Veja que é assim que André Luiz retrata para nós, um adiamento. Por quê? Porque os espíritos são bondosos e amigos, e estão sempre nos esperando. E Deus, através da lei de reencarnação, está sempre nos propiciando uma nova oportunidade de resgate, de reparação. Porque, infelizmente, nós reencarnamos, fazemos uma programação belíssima, segundo André Luiz, mas, ao reencarnar, recapitulando as experiências da Terra, a gente fica agarrado àquilo que nós fizemos no passado. Continuamos muito mais presos aos nossos vícios do que projetamos as nossas experiências e transformamos as experiências dolorosas em oportunidades de aperfeiçoamento moral, de aperfeiçoamento intelectual. Reclamamos muito da vida, ficamos muito tempo perdidos, ficamos muito tempo querendo nos livrar dos problemas que, na verdade, estão mais dentro de nós do que fora. E aí perdemos tempo, na medida em que pensamos que, tendo mais facilidade, vamos conseguir avançar na nossa jornada evolutiva. Deus, quando pensa na nossa programação, e nós próprios, quando traçamos a nossa programação juntamente com o mentor espiritual, porque ainda somos espíritos imperfeitos, nós muitas vezes programamos algumas dificuldades, mas que são dificuldades necessárias para que a gente possa dar um salto quântico na nossa evolução. Mas, enfim, tudo isso faz parte, nós ainda somos espíritos muito agarrados ainda aqui ao planeta Terra, a esse plano, e dessa forma nós percebemos o seguinte: por que na obra Transição Planetária, o espírito de Órion, salvo engano, ou de uma constelação, o mentor espiritual vai contar a Manuel Filomeno de Miranda que alguns espíritos teriam que vir
de outras esferas, de outros orbes. Alguns espíritos que não tinham essa relação de apego com a Terra, essa relação de apego, muitas vezes, com esses vícios que nós temos quando estamos reencarnando por aqui. E isso fica bem retratado pelo Espírito de São Luís, na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, que eu não vou ler aqui. Quem quiser, por favor, vá lá, leia na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, ou 1019 ou 1009, salvo engano, acho que é 1019. Lê a resposta de São Luís e lê o comentário de Allan Kardec. Então, a gente vai ingressar aqui, dando continuidade, para começarmos a falar aí um pouco mais do conceito e da finalidade do umbral. Eu vou projetar e espero que projete na tela certinho. Tá aí. A obra Nosso Lar para a gente conversar. A gente falou aqui sobre a questão do umbral e eu quero só tirar uma dúvida que pode ter deixado. Quando Lísias fala assim, o umbral começa na crosta terrestre. Veja, nós estamos falando do umbral plano espiritual. Eu retratei lá que muitas vezes nós estamos falando do umbral, nós falamos da Terra, porque na verdade o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, mas o plano espiritual aqui, muito próximo à Terra, que são aquelas pessoas que desencarnam e continuam circulando por aqui, aqui já é uma zona umbralina. Tá? É isso que o Lísias estava dizendo. Então a gente começa a partir daqui. O umbral, continua o Lísias, é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina, André, agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Veja. Então a gente volta aqui para conversar um pouquinho sobre isso. O que o Lísias está dizendo para André Luiz? Ele está dizendo basicamente o seguinte: quem está no umbral? Qual a finalidade do umbral? A gente tinha visto no encontro anterior que uma das finalidades do umbral era o quê? O espírito mergulha na reencarnação, continua errando, volta cheio de conflito, e aí fica no umbral vivendo uma certa perturbação para que aquela perturbação possa fazer ele repensar. É uma perturbação necessária para que o espírito possa repensar, através da dor, o seu programa, o seu contato com Deus, a existência do Criador. Ah, Rafael, mas por que usa esse mecanismo? Aí a gente vai ter que discutir isso com Deus. Por que Deus criou um plano espiritual desse nível e não criou um outro plano espiritual? Mas a gente lembra uma mensagem dos espíritos superiores para nós que dizem o seguinte: a dor ainda é o instrumento mais adequado utilizado pela providência divina para burilar e aperfeiçoar espíritos imperfeitos como nós. Então, veja que aqui, no plano espiritual, existe uma zona umbralina em que se vive perturbação. Isso é interessante, essa zona umbralina, por quê? Porque a Igreja Católica falava inicialmente só de céu e de inferno, como se fossem dois espaços geográficos. A doutrina espírita vem mostrar que o plano espiritual não é um espaço geográfico, não existe céu em cima e inferno embaixo. Tudo aquilo que não é plano corpóreo é plano espiritual, que se divide por estágios vibratórios, e a Igreja um dia reconhece o purgatório.
a doutrina espírita vai dar o nome de umbral para aquilo que muitas vezes os católicos vão chamar de purgatório, mas o umbral não se confunde com o purgatório. Não se confunde por quê? Não se confunde porque muitas vezes algumas pessoas vão para zonas umbralinas porque aquele ambiente ali já é o suficiente para ela se educar, para ela despertar, para ela resgatar aquilo que ela deve. De acordo com o dogma da igreja, muitos espíritos têm que passar pelo umbral porque eles praticaram determinadas condutas pecaminosas e não praticaram outras condutas pecaminosas. Na doutrina espírita não é assim que funciona. Na doutrina espírita funciona de outra forma. Todos nós temos chances. E veja, quem está no umbral, segundo André Luiz? Está no umbral aquelas pessoas que não foram capazes de ter a coragem de amar o suficiente para ingressar num plano superior. Que não tiveram força suficiente para vencer as suas más tendências e suas más inclinações. Mas não foram perversas o suficientes para fazer um mal tão grave à sociedade, para fazer um mal tão grave a outrem, para fazer um mal tão grave a si mesmas. São muitas vezes aquelas pessoas mais ou menos. Veja que a doutrina espírita, ela vem nos tirar do mais ou menos. O Chico, pelo menos atribui ao Chico uma frase que diz o seguinte: nós podemos ter uma casa mais ou menos, nós podemos ter uma família mais ou menos, nós podemos ter um trabalho mais ou menos, nós podemos ter várias coisas materiais mais ou menos. Nós só não podemos ser uma pessoa mais ou menos, um espírito mais ou menos. E veja que na Bíblia também nós encontramos aquela expressão lá no Apocalipse que fala que irão vomitar os mornos, que não são nem frios nem quentes. Veja que a gente fica no umbral, aquela pessoa que ficou no meio do caminho. Ela nem tem força para amar, nem tem força para seguir o evangelho, mas também ela não é uma pessoa má. Mas, Rafael, você está criticando? Não, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque, muitas vezes, quem nos olha no umbral pode não saber de onde nós viemos. Porque o plano espiritual é dividido em faixas. Existe a faixa do umbral, que é essa que nós estamos estudando, mas existem faixas inferiores ao umbral, onde existem espíritos perversos, existem espíritos tomados de ódio, que dificilmente eles conseguem recuperação. Muito difícil a recuperação. São espíritos que teimam no mal. No mal. E a gente vai olhar na lição de André Luiz e em outras obras, como Libertação, o trabalho dos mentores espirituais para resgatar quem? Esse espírito, muitas vezes, que está numa zona inferior. Dá muito mais trabalho do que quem está no umbral. Dá muito mais trabalho do que aquele que Clarencio teve para resgatar o André Luiz. Mas mostra para nós essa visão do umbral que somos muitas vezes pessoas mais ou menos. E a pergunta que fica para nós é o seguinte: afinal de contas, por que é que eu não tenho força suficiente para praticar o evangelho? Por que é que eu ainda fico titubeando na hora de praticar o bem? Por que é, afinal de contas, que eu não sou plenamente bom? Eu ainda vivo aquele conflito de identidade do Paulo de Tarso, quando dizia para nós: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, infelizmente, esse eu faço.
E eu acho que a resposta é porque a gente ainda não leu há 2000 anos. No capítulo 6 da obra 2000 anos, na segunda parte do capítulo 6, nós temos ali o discurso de Jesus. Há vários mártires do cristianismo que morreram, que se sacrificaram, e nós percebemos como eles são recebidos no plano espiritual através de outros amigos espirituais e depois receberam o discurso do próprio Cristo, mostrando para eles o seguinte: olha, todo esse sacrifício que vocês fizeram um dia será perdido e as pessoas vão esquecer. Será preciso a vinda do Consolador para resgatar tudo de novo, mas esse grupo que está aqui, formado no bem, nunca mais será dissolvido. Por quê? Porque o amor, ele equilibra, ele une de verdade, e aquilo que o amor une, ninguém separa. Aquilo que o amor une, nós não estamos falando dessa coisa, desse casamento mirabolante, não, nós estamos falando de sentimento, o amor divino. Por que é que nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de amar? Porque nossa visão ainda é muito mais materialista. Essa é a grande verdade. Nós ainda estamos focados muito mais no mundo de agora do que visando o plano espiritual. Nós temos muita facilidade para fazer o culto do evangelho no lar. Aliás, nós temos, como disse bem a Aninha, nós temos dificuldade para implantar o culto do evangelho no lar, mas nós, quando conseguimos implantar e tornamos aquilo uma constância na nossa família, nós temos muita facilidade para realizar o culto. Difícil é viver o ensinamento do culto. Mas nós estamos melhorando. Quando o André Luiz cai no umbral, significa que ele já não é mais aquele espírito, um espírito que praticou o mal, um espírito que preferiu o ódio. É um espírito que ainda está escorregando, mas que tem muita chance de recuperação. E é por isso que nós somos resgatados quando estamos no umbral. Então, qual a finalidade do umbral? A finalidade é receber esses espíritos. Quem vive no umbral, esses espíritos, mais ou menos. Esses imperfeitos, mais ou menos. Eu vou prosseguir. E aí, o Lísias prossegue dizendo o seguinte: há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas. Nós lemos isso. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos, só um minuto. Companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, é sentido que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Acho que a gente para. E a gente vai comentar o seguinte: como vive o pessoal que está no umbral? E diz André Luiz, em perturbação. Que tipo de perturbação? E o André Luiz traça aí mais ou menos, o Lísias traça aí mais ou menos, e André Luiz coloca no romance, o tipo mais ou menos de perturbação. É aquela perturbação do ansioso, do angustiado. Essa é a perturbação do umbral. Veja que não é muito diferente da perturbação de nós que estamos na Terra.
O que é que a gente mais vê hoje falar, e a doutrina espírita tem um monte de live falando disso. Transtorno de ansiedade. O que mais tem é espírita com tag, a gente com tag, não sei quem com tag, síndrome de burnout, tem síndrome de tudo quanto é coisa. Ansiedade. A pessoa que está esperando o comboio, não sabe que o comboio vem, não sei o quê. Angústia. O que mais tem é pessoa, eu sinto um aperto no peito. Angústia. Eu sinto uma depressão que dá aquele aperto no peito, não durmo à noite, aperto no peito. Angústia. O que vive o pessoal no umbral? Que tipo de perturbação? Essa perturbação muito parecida com a que a gente vive aqui. Só que vive lá muitas vezes de uma forma mais intensa e começa a buscar solução para esse mal. Quando começa a buscar solução para esse mal? Veja aquilo que André Luiz passou no umbral. A gente volta lá no primeiro capítulo e a gente recorda dele. André Luiz estava no umbral e ele começou a pensar em um monte de coisa, afinal de contas. O que aconteceu? Quem criou isso aqui? Por que eu estou aqui? Por que debocham de mim? Por que gritam que eu sou suicida? E aí ele começa a repensar a vida e pensar que existe um Criador acima de tudo. Então, o que a gente está mostrando? O que o Lísias está mostrando aqui? Está mostrando que a perturbação das pessoas do umbral, elas podem ser comparadas com a perturbação de quem está aqui na Terra. Agora, nós ficamos perturbados na Terra, não tem problema nenhum. O problema é eu cultivar a perturbação em mim. Porque o mundo é de provas e expiações. E Jesus diz, neste mundo só tereis aflições. O problema é como eu trabalho essas aflições dentro de mim. O problema é como eu trabalho essas crises dentro de mim. Porque ninguém está dizendo que você não tem que ter crise. A doutrina espírita e Jesus quer que você não cultive a crise dentro de você. E o remédio para isso é a fé. Você pode buscar o remédio, que é importante. Não estou falando para ninguém trocar o remédio por fé. Pelo amor de Deus. Não estou falando para ninguém deixar de ir a médico e tomar passe em centro espírita. Pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer o seguinte. Busque o tratamento médico. Mas pense no que você acredita na vida. Busque o tratamento médico, mas pense na forma que você enxerga a vida e os seus problemas. Porque as pessoas que estão no umbral, elas carregaram os problemas que elas já traziam aqui na Terra. Elas não resolveram os problemas, as perturbações delas internamente. Por isso elas continuam perturbadas no umbral. É simples. É uma questão de afinidade. A doutrina espírita, quando ela chega para nos iluminar, e por que ela vem iluminar? Nós iluminamos aquilo que está escuro. Quando eu começo a clarear aquilo que está escuro, significa que aquilo que está escuro se acendeu. É a mesma coisa que eu apagar a luz daqui onde eu estou, não vejo nada, e quando alguém acende a luz, pronto. Eu acho tudo, eu consigo achar a saída. Então, muitas vezes, nós estamos com os olhares com o olhar preso no materialismo, vedado pelo materialismo. Caminhamos aí cheio de evangelho, de estudo, de live, e continuamos com os olhos vendados. Somos iluminados por fora, mas escuros por dentro, porque não conseguimos resolver os nossos conflitos. E aí chegamos no plano espiritual, temos a mesma surpresa do André Luiz, afinal de contas eu sou espírita e estou reencarnando, estou chegando no plano espiritual e indo muitas vezes para um hospital espírita, que acolhe espírita e dirigente de casa espírita. Eu sou espírita, ou então eu li o evangelho, mas estou chegando no plano espiritual, no umbral. Mas por que, se eu cumpria aquilo tudo direitinho? Porque, na verdade,
faltou iluminar-me por dentro. E o que o André Luiz vai aprender com Lísias é o seguinte: no plano espiritual, vale o trabalho individual de cada um. Veja, o trabalho individual de cada um significa o que você tem trabalhado no seu interior. Porque nós podemos enganar todo mundo, mas nós não conseguimos enganar Deus. Nós não conseguimos enganar as nossas energias vibratórias. Quem é médium sabe disso. Veja que a pessoa que é médium, ela tem a capacidade de perceber os espíritos. E o espírito, às vezes, se apresenta para nós com aquela voz doce, com aquela aparência linda de Dr. Bezerra, com uma mensagem que vem com aquela voz suave, mas ele não consegue enganar a vibração que ele traz. Porque muitas vezes a voz é doce, mas a mensagem é rude. A voz é doce, mas a vibração é uma vibração que traz angústia, que assusta. Então nós, muitas vezes, participamos dos cultos, participamos de palestra, participamos de vários cultos em quaisquer lugares. Mas será que estamos nos iluminando por dentro? Isso que nós precisamos saber. Porque é esse trabalho. Quando o Espírito Lísias vai falar da ausência de preparação religiosa, é por isso. Porque, na verdade, nós precisamos cuidar da nossa iluminação interior. A proposta espírita é justamente olhar para que nós possamos olhar para dentro de nós, para alijar aquilo que está dentro de nós e que é ruim das nossas vidas. Porque é justamente isso que atrapalha a nossa felicidade. É justamente isso que atrapalha a nossa jornada evolutiva. Como é que nós estamos enxergando a vida? A forma de enxergar a vida reflete na forma como nós resolvemos os nossos problemas, como nós pensamos os nossos problemas. E aí condiz com o grau alto ou baixo de perturbação que nós temos na vida. Não quero dizer aqui que eu, estudando a doutrina espírita, eu vou ficar livre do problema. Muito pelo contrário. Você vai enxergar melhor as coisas. E aí você precisa ter fé para entender o seguinte: há pessoas que erram, assim como nós também erramos, mas todas, invariavelmente, viverão. Todos nós viveremos. Viveremos eternamente. Vamos reencarnar quantas vezes precisarmos. Para quê? Para aprender um pouco mais do Evangelho. Eu não sei se eu já passei da hora, o pessoal vai vendo aí que eu vou seguir aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa ou falar, avisa aí. Onde que eu parei? Bom, aqui fala que ele não encontra o Senhor à disposição dos seus caprichos, porque a gente ainda espera que a gente vai ficar rezando e que Jesus vai fazer aquilo que a gente quer, como se a gente estivesse numa relação com Deus de que eu peço, Deus faz. Deus vai fazer aquilo que é melhor para nós. Mas lembramos o seguinte: quando começa o capítulo, Lísias mostra o quê? Nós reencarnamos para cumprir uma programação, um programa de serviços do Pai Celestial. Nós reencarnamos para trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus não significa entrar na igreja, entrar no templo, entrar na assembleia, entrar no centro espírita. Trabalhar para Jesus significa ser co-criador na prática do bem. Trabalhar para Jesus significa eu ser melhor, porque quando eu me ilumino, eu ilumino a minha casa, eu ilumino a rua, eu ilumino o meu bairro, eu ilumino tudo que está à minha volta. Então, valendo-me de pausa, que se fizer espontânea,
André Luiz vai exclamar impressionado. Como explicar, então, não há por lá uma defesa, não há uma organização no umbral? E o Lísia sorri e diz, organização, André, é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é como a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Muito embora as sombras e as angústias do umbral, nunca faltou por lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor que se construíssem muitas colônias como esta de nosso lar, consagradas ao trabalho de socorro espiritual. Veja, as pessoas às vezes pensam assim, mas tem isso tudo no umbral? E como é que funciona lá? Já que aqui no nosso lar é tudo organizado, como é que funciona essa situação toda lá no umbral? Aí o Lísia sorri, né? Porque afinal de contas, é você querer cobrar de quem nunca foi alfabetizado que faça uma redação. E diz o Lísias, nessa frase marcante, que a gente pensa ser redundante, mas que não é. Ela é importante para nós. A organização é característica dos espíritos organizados. Isso é interessante por quê? Porque a gente, às vezes, olha dentro da tarefa espírita, dentro da tarefa mediúnica, a característica de cada médium, a característica de cada espírito. E a gente vai perceber o que ali, no final das contas? A gente vai perceber que a organização é característica de espírito organizado, então a gente percebe o seguinte: se você consegue ser organizado, há virtude, há uma qualidade. No umbral, temos espíritos que são desorganizados. E eu me recordo do Dr. Herman, quando dizia assim, a sua vida não tem roteiro. Veja, nós precisamos ter roteiro para a nossa vida. Ninguém evolui sem roteiro de vida. As pessoas pensam assim, como o Divaldo consegue, o Divaldo dá conta disso, o Divaldo dá conta daquilo. O Chico dava conta disso, dava conta daquilo. Roteiro de vida. Roteiro. Por que nosso lar consegue funcionar? Porque tem roteiro, tem organização. E nós hoje chamamos isso de quê? De gente chata. Nós não estamos falando de pessoas metódicas. Existem aquelas pessoas que são metódicas. É quase uma doença. Nós estamos falando de organização, de roteiro, de uma rotina para a vida. Ah, mas eu não gosto de rotina. Eu não gosto dessa coisa de rotina porque é característica do espírito imperfeito. O espírito imperfeito gosta de adrenalina. Eu não gosto de rotina. Ah, você não gosta de rotina, não? Aí quando vem uma dor, vem uma coisa diferente no mundo, a gente reclama. Mas se tiver na rotina, a gente também não gosta. Ah, não, mas eu gosto de sair da rotina com passeio. Eu gosto de sair da rotina. Tá, mas tem várias formas de sair da rotina. Tem aquela vez que a providência divina faz a gente sair da rotina também. E para eu cumprir bem as coisas, eu preciso de ordem, de organização. Veja que a situação do umbral, ela não é diferente de muitos lares que nós vivemos no mundo de provas e expiações. Essa desorganização, essa perturbação, essa coisa onde todo mundo grita e ninguém tem razão, nós vemos isso em muitos e muitos lares, em muitos e muitos departamentos de trabalho, em vários locais. Isso não é privilégio do umbral. Isso é lugar onde nós temos pessoas que precisam se encontrar
As pessoas que estão no umbral, elas precisam se encontrar. Mas veja, diz Lísias, lá não falta proteção. Assim como no nosso lar, na nossa casa, assim como no plano espiritual, nosso lar, em nenhum momento nós estamos fora da proteção de Deus. Em nenhum lugar. Mas, Rafael, então como é que isso acontece? Isso acontece porque ainda é necessário nós passarmos por determinadas dores para conseguirmos evoluir. Ainda é necessário. E por isso o André Luiz vai trazendo esse roteiro para nós, que na verdade vai servindo de atalho para que a gente possa praticar algumas ações e não precisar passar por determinadas experiências. Nós podemos cortar a volta dessa experiência do umbral. A doutrina espírita vem trazendo esse conhecimento para nós, e quando nós pensamos, mas eu tenho que passar por um umbral, por quê? Eu só tenho que passar pelo umbral se eu quiser. Principalmente se eu sou espírita, principalmente se eu estudo a doutrina espírita e vejo tudo aquilo que o plano espiritual vem trazendo para mim. Eu vou fechar. Cada espírito permanece lá o tempo que se faça necessário. Para isso, permitiu o Senhor se construíssem colônias como essa. Veja bem, qual é o tempo necessário? Aí é a providência divina, é a justiça divina que sabe. Quanto tempo a pessoa tem que passar no umbral? A justiça divina que sabe. Por isso que é importante aqui a gente perder essa noção, assim, dessa coisa de transição planetária, que fala assim, mas fulano vai ser deportado para um mundo inferior, mas ele vai cumprir, vai ficar no mundo inferior porque lá é necessário para ele. Porque Deus entendeu assim. E Deus sempre escolhe aquilo que é melhor para nós. Só que aquilo que é melhor para nós nem sempre é aquilo que eu quero, mas é sempre aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. É isso mesmo. Essa esfera do umbral, a gente vai notando muita semelhança entre o umbral e o plano espiritual, o plano encarnado, o plano corpóreo aqui na Terra. E aí o André Luiz começa a perceber isso e vai falar assim, parece que as coisas se misturam. Encarnados e desencarnados, estilos de vida, estilos de perturbação, se misturam. E um vai interferir no outro. Mas isso a gente conversa na semana que vem. E Jesus nos abençoe. Aninha, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, gente, eu estou aí à disposição. Aninha? Aninha está aí? Ei. Oi. Terminei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aí para responder. Mas terminei. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafael, encerra aí com a prece final. Tá bom. Então, vamos orar. Deus, nosso Pai, fonte de infinito amor e bondade, nós te suplicamos nesta noite, ampara-nos em nossas imperfeições, dando-nos a força necessária, a coragem, a fim de que possamos suplantar o mal que há em nós, construindo em nosso espírito uma fortaleza de virtudes
que serão capazes de barrar toda inveja, todo egoísmo e todo orgulho do mundo lá de fora do nosso espírito. Uma fortaleza capaz de não permitir que algum orgulho, algum egoísmo, que porventura ainda esteja como resquício em nós, possa fazer com que nós pratiquemos o mal ao nosso irmão. Até porque todo mal que praticamos aos outros é um mal que praticamos a nós mesmos. Deus, fonte de infinita bondade, obrigado por essa encarnação. Obrigado por estarmos aqui reunidos, estudando a doutrina espírita, porque todos nós precisamos de paz na alma, porque todos nós precisamos cultivar mais o bem e ter mais confiança na providência divina. Precisamos de fé, precisamos amar mais, mas hoje, com as lições trazidas pela doutrina espírita, com as lições trazidas por Santo Agostinho, por São Luís, por João Evangelista e por todos aqueles irmãos que formaram a falange do Espírito Verdade e que, através do Livro dos Espíritos, trouxeram para nós a coleção de teses para que pudéssemos estudar a nossa realidade espiritual. Hoje, de posse dessas informações, temos a certeza de que vale a pena ser bom, que os sacrifícios aqui na Terra são muito pequenos, perto daquilo que podemos ter no plano espiritual. Deus, abraça-nos no dia de hoje, envolva-nos ainda mais e que de nossa parte nós saibamos sentir a tua presença em nós, que nunca, em momento nenhum, deixou de nos proteger. Obrigado, fica conosco, que assim seja. Obrigado, Maria Dolores. Obrigado, Dr. Bezerra, que assim seja. É isso, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Cadê o Flavinho, gente? O Flavinho ficou sem conexão hoje, meu Deus. Gente, para vocês. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Valeu aí.